Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus e de nosso eterno Salvador Jesus esteja com todos nós nessa quarta-feira abençoada. Para muitos, quarta-feira de cinzas, quarta-feira de lamentos, de arrependimento, mas para nós que estamos no Senhor, é dia de alegria, de louvor e de gratidão ao nosso Deus que tem nos preservado, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado. Muito bom desfrutarmos da bênção do Senhor e desfrutarmos da oportunidade da comunhão. Ainda que de forma remota, interativa, cada um na sua casa, nós estamos juntos para servir e adorar ao Senhor, aprendendo da sua palavra. Isso é bênção de Deus, é dádiva do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa proteção, a palavra do Senhor é a nossa guarda, a palavra do Senhor nos protege. Então, como é bom estarmos guardados pela santa palavra do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. Amém? Então, você que está conectado, por favor, faça uma gentileza para todos nós, compartilhe o link deste culto para pelo menos 10 pessoas. 10 pessoas da sua família, do grupo aí, da escola, da faculdade. Compartilhe com os irmãos da igreja, falando, olha, o culto já vai começar, já estamos começando o nosso culto, para que a gente possa juntos adorar, cultuar e aprender da palavra do Senhor. Queria que você me ajudasse a alcançar o maior número de pessoas possíveis através dessa ferramenta que temos, que é a internet, as redes sociais, são instrumentos também de evangelização. Então, faça isso, meu querido. Uma oração que eu tenho feito já há alguns anos é que o Senhor aumente o som da nossa voz, para que a gente possa levar a palavra de Deus ao alcance de muitas e muitas pessoas, porque muitos precisam, nesse momento, de um toque do Senhor, de um consolo do Senhor, de uma resposta do Senhor. Então, que você seja um instrumento juntamente comigo. Amém? Agora, se você já fez isso, já teve o tempo hábil aí para se conectar, para mandar o link, vamos ter uma palavra de oração para nós entrarmos aqui no tema de hoje. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pelos teus livramentos, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem estado conosco nos momentos, ó Pai, onde nós temos motivos para celebrar, comemorar, mas também nos motivos, nos dias desafiadores, nos dias das dores, meu Pai, o Senhor está conosco. Como disse, Senhor Deus, o salmista, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, ainda ali o Senhor estaria conosco. Senhor, guarda, Senhor, o teu povo nesta noite, debaixo das tuas asas, da tua proteção, da tua graça, Senhor Deus. Que o Senhor alcance todos os teus servos que estão buscando hoje, meu Pai, por uma resposta, por uma direção, por uma provisão. Que o Senhor alcance os teus filhos, ó Pai, que estão talvez, ó Pai, confusos, ó Pai, embaraçados em alguma questão da vida, meu Pai, e que precisam do teu toque, Senhor. Que o poder da tua palavra venha transcender aquilo que nós vamos dizer, que o poder da tua palavra que liberta, que cura, Senhor, que transforma, que edifica e que consola, Pai, entre em ação, é que todos nós que aqui estamos, sejamos simplesmente, Pai, instrumentos, Pai, semeadores da tua palavra, e que o Senhor venha produzir fruto, que dignifique e glorifique o teu nome, Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, e fazemos esta oração, no nome sagrado, bendito e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. O nosso desejo mais sincero é que a presença do Senhor e a palavra do Senhor alcance cada um dos irmãos que estão nos acompanhando e que vão também nos acompanhar. Bom, vamos estudar então, vamos trabalhar aqui. Estamos numa série de ensinos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo.
Tivemos nas últimas semanas falando sobre a igreja em Éfeso, também a igreja em Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre a igreja na cidade de Pérgamo. Então, para tal, nós vamos ler o Apocalipse, capítulo 2, do versículo de número 12 em diante. Lembrando a você que talvez está nos acompanhando pela primeira vez nessa série, que essas mensagens ficam gravadas no YouTube e você pode acessá-las a hora que você quiser, ter acesso a esse acervo de mensagens que com certeza vão trazer edificação para a sua vida. Nessa primeira mensagem nós falamos sobre uma introdução às 7 igrejas, uma introdução ao livro de Apocalipse, um pouco do seu contexto. Então, se você tem dúvida, você pode depois acessar essa mensagem. Vamos ler, então, a partir do versículo de número 12 de Apocalipse, capítulo 2. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Conheço o lugar onde vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos aos ídolos e praticar a imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se e volte, porque senão, subitamente, virei até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei ao maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui é a terceira das 7 cartas que Jesus endereça às igrejas da Ásia Menor. E aqui ele escreve para a igreja que está localizada na cidade de Pérgamo. Pérgamo foi uma cidade muito importante ali da Ásia Menor, considerada por alguns até a capital marítima ali da Ásia Menor. Todavia, Pérgamo se destaca muito pela questão religiosa. Nós temos ali tínhamos em Pérgamo, nessa época em que João endereça essas cartas, nós tínhamos o altar a Zeus, que ficava no topo mais alto da cidade. Então, a cidade ela era cercada por colinas que tinham cerca de 300 metros, e lá no topo dessas colinas havia um altar a Zeus. Nós tínhamos também ali em Pérgamo o culto ao imperador, que foi famoso ali na Ásia Menor, na época do florescimento do cristianismo. Os imperadores, a partir de Nero, começam a ostentar para si o título de Senhor e Deus. E já desde César Augusto, havia ali em Pérgamo um culto que era feito ao imperador. Os cristãos sofreram muito com isso, porque era exigido dos cidadãos romanos e daqueles que estavam sob o domínio do império, que eles declarassem que César é o Senhor. E os cristãos, eles se negavam a reconhecer César como Senhor e Deus, declarando que o Senhor é Cristo, que só Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Porque declarar o senhorio de Cristo naquela época era contrastar com a autoridade romana do César, e isso implicava, em muitas situações,
em prisões e até mesmo no martírio. E nós tínhamos também ali em Pérgamo o templo da deusa Atena. Então, era um lugar caracterizado pela questão mística, pela questão religiosa, pelo paganismo, né? E como Jesus se apresenta a essa igreja? Ele fala: olha, eu sou aquele que tem a espada de dois gumes, ou a espada que corta dos dois lados. E essa espada de dois gumes, ou a espada que corta de dois lados, ela é uma representação da autoridade romana. Então, se você for ver algumas gravuras do Império Romano, você vai ver essa espada afiada de dois gumes como um sinal da autoridade romana. Então, Jesus está se apresentando à igreja como aquele que verdadeiramente tem autoridade sobre ela. A autoridade sobre a igreja não estaria sobre Roma, mas a autoridade da igreja está sobre Jesus Cristo. Ele é quem tem a espada de dois gumes. A espada de dois gumes também, ela é uma representação dentro do texto sagrado da própria palavra de Deus. A palavra que cura, que liberta, que também traz juízo. Então a gente vê que Jesus se apresenta a cada igreja aplicando um contexto imediato daquilo que a igreja está passando. Para a igreja aqui em Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a verdadeira autoridade, mostrando que a autoridade sobre a igreja é o próprio Senhor Jesus e não o Império Romano. Aqui a gente vai tentar seguir a mesma linha que seguimos nos últimos ensinos, falando sobre versículo por versículo aqui desse texto. Então, aqui ele fala assim: conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Então, alguns podem pensar assim: mas será que Satanás habita geograficamente em algum lugar da terra? Podem pegar esse texto e falar: não, Satanás ele tem uma base aonde ele habita, aonde ele tem domínio e aonde existe um trono. Mas, obviamente, quando você lê o texto de Apocalipse, você compreende que muitas das linguagens que são utilizadas aqui nessa carta são linguagens simbólicas ou metafóricas. Assim como quando fala que ali habita o trono de Satanás, ali está o trono de Satanás, ou a habitação de Satanás, não está falando da personificação do ser Satanás, o ser que é o adversário de Deus, mas ali é uma alegoria aos cultos pagãos que eram feitos naquela cidade, ao culto que era feito ao imperador. Então, essa questão aqui não deve ser tomada como literal, mas deve ser tomada como alegórica, mostrando que, por trás de todo aquele paganismo que existia na cidade de Pérgamo, por trás de toda aquela idolatria que existia na cidade de Pérgamo, por trás de toda aquela feitiçaria que existia na cidade de Pérgamo, por trás do culto ao imperador que existia na cidade de Pérgamo, estava, na verdade, a ação e o domínio de Satanás. Porque Satanás é quem se traveste dessas falsas religiões, do paganismo, para ser verdadeiramente adorado e agir na mente e na vida dos homens. Então, quando fala assim: olha, você está a cidade que você está é onde está o trono de Satanás. Provavelmente, João está fazendo alusão àquilo que nós já citamos, ao altar a Zeus, ao templo do culto ao imperador, o templo da deusa Atena. Alguns também dizem que um procônsul romano, muito cruel com os cristãos,
morou ali em Pérgamo, então talvez esteja fazendo uma alusão também a esse governante. Também pode se referir ao templo de Asclépio, cujos símbolos são duas serpentes enroladas em uma haste. A gente conhece ele mais como Esculápio, que é a derivação em latim do nome desse deus grego. E esse deus grego, o Esculápio, ele é filho do deus Apolo com a mortal Coronis. Além da conta que ele foi criado pelo centauro Quiron, que o educou na arte das trevas medicinais e das cirurgias, se tornou, portanto, o deus mais apropriado no panteão grego para os doentes e desesperados. Então, dentro da mitologia grega, o Esculápio era o deus da medicina, das ervas medicinais, e até hoje, né, o símbolo ali das duas serpentes enroladas numa haste é atribuído à questão da medicina. E havia ali um templo, também em Pérgamo, ao deus Esculápio. E pelos cristãos fazerem a associação bíblica da serpente com o diabo, a partir do Éden, pode ser ali uma referência também. Essa igreja enfrentou a perseguição, e assim como em Esmirna, também o martírio. Na última semana, o Edinho falou sobre como a igreja de Esmirna foi perseguida e muitos dos seus membros acabaram sendo martirizados nas prisões romanas. E aqui a gente vê que a mesma questão está acontecendo na igreja de Pérgamo. É uma igreja que é perseguida e algumas pessoas passam pelo martírio, ou seja, elas morrem por não reconhecerem César como Deus, César como Senhor, e não negarem o senhorio de Cristo. Então, e aqui cita o nome de uma pessoa chamada Antipas, que a gente não tem a mínima noção de quem seja. Porque somente nesse texto é que ele é citado no Novo Testamento e no Antigo Testamento, e tem poucas referências na história eclesiástica a respeito de Antipas. Então, a partir daí eu quero montar uma tese, tá? Porque eu aprendi, né, nesses meus estudos de escatologia e do livro de Apocalipse, fazer a leitura do Apocalipse como uma profecia de dupla referência. O que seria uma profecia de dupla referência? É quando a profecia tem um destinatário local, que é o destinatário imediato, que recebe essa mensagem, mas ela não se esgota para aquele destinatário original, ela transborda para um destinatário posterior, que no caso somos nós. Então é importante a gente fazer a leitura do livro de Apocalipse com esses dois óculos. Por quê? Porque para aquele grupo primitivo, para aquele grupo que foram os primeiros a receberem a carta, Antipas era uma pessoa que eles conheciam, sabiam quem era, dialogava com o contexto deles. Conosco não. Então, olha que interessante, se a gente só lê o Apocalipse olhando para uma visão futurística, a gente vai desprezar que aquela mensagem tinha também um destinatário original, que foram as igrejas que receberam ela. Então, eu tenho aprendido a ler o Apocalipse com esses óculos das duplas referências. E a gente não sabe quem que era Antipas, mas a única referência que nós temos aqui no texto bíblico a respeito dele, traz sobre ele um título interessantíssimo, fala que ele foi uma testemunha fiel. Então, nós não sabemos nada a respeito dele, quem ele foi, mas sabemos uma coisa, que ele morreu sendo fiel a Jesus. A palavra testemunha é mártir no grego, então ele foi alguém que testemunhou Cristo com fidelidade até a sua morte. Não sabemos nada dele, mas o que sabemos é que foi um homem fiel ao Senhor Jesus. Se nós pudéssemos ter na nossa história, na nossa epígrafe, esse status, alguém que foi fiel a Jesus, nós poderíamos nos dar como
satisfeitos e contentes. Acho que nós não sabemos quem foi a família de Antipas, o seu histórico, os seus pais, os seus filhos, mas uma coisa nós sabemos, que ele foi fiel ao Senhor Jesus. Jesus segue ditando essa carta ao apóstolo João, fazendo aqui 2 apontamentos. Primeiro, ele fala que aquela igreja estava escorregando, estava pecando, estava falhando em seguir o ensino de Balaão e seguir o ensino dos nicolaítas. A gente falou na primeira mensagem sobre os nicolaítas. Hoje eu vou me deter aqui sobre o ensino de Balaão. Mas antes de eu falar sobre esse personagem controverso das Escrituras, é interessante como Jesus mostra uma questão que eu gostaria que chamasse sua atenção. Essa igreja, ela está passando por um problema terrível. Jesus fala que se ela não se arrepender, ele viria de forma iminente e traria juízo sobre essa igreja. Essa igreja está se afastando do Senhor. Por quê? Porque falhou na questão do ensino. Olha que interessante. Tenho contra vocês que vocês toleram o ensino dos nicolaítas, que vocês seguem o ensino de Balaão. Muitas vezes, nós achamos que o ensino é só uma área chata da igreja. Dos intelectuais que não gostam do mover de Deus e que ficam ali querendo descobrir o que o grego e o hebraico diz a respeito de qualquer coisa. Achamos que às vezes o ensino bíblico é coisa para acadêmico, é coisa para gente fria que não ora. Mas, meus irmãos, se você olhar aqui o estrago que os ensinamentos falsos trouxeram a essas igrejas, você vai ver o quão o ministério de ensino é importante para que uma igreja permaneça saudável. Essa igreja está se perdendo porque está recebendo falsos ensinamentos. E quando a gente recebe falsos ensinamentos, a gente também vai ter uma falsa prática, porque aquilo que eu aprendo é aquilo que eu pratico. Se eu aprendo errado, eu pratico errado. Então veja que a igreja aqui, ela está sendo censurada porque eles estão falhando em ter uma peneira, em defender a igreja dos falsos ensinos. A igreja estava sendo contaminada pelo ensino dos nicolaítas e também pelo ensino de Balaão. Irmãos, o ensino da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é uma vacina preventiva que mantém a igreja saudável. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Agora, se a gente tolerar os falsos ensinos, os falsos mestres, se a gente achar que não tem nada a ver, isso pode incorrer em uma doença grave e em um juízo severo. E aqui eu abro um parênteses para a gente conversar um pouquinho. Infelizmente, a gente tem uma geração inteira quase que desconhecem os princípios elementares da sua fé e desprezam completamente a importância do ensino bíblico. Sabe, nós temos cristãos nominais de 5, 10, 15 anos de igreja que não conhecem um versículo bíblico, que não sabem citar um salmo, que não sabem dar uma referência bíblica a respeito da salvação, justificação pela fé e tantas outras doutrinas primárias do cristianismo. Ficam na internet se degladiando sobre temas irrelevantes, mas não se debruçam para ler, estudar a palavra de Deus. E quando a gente não estuda, meus irmãos, quando a gente não se debruça exaustivamente na sã doutrina, a gente acaba, sem perceber, sendo tolerante às heresias.
Vamos falar agora, nessa segunda metade aqui, sobre um personagem controverso. Meu amigo Edinho, eu creio que esse personagem aqui, Balaão, é um dos personagens mais estranhos dentro do texto sagrado, mais controverso. Se você quiser, anote aí, Números capítulo 22, até o capítulo 24, conta a história de Balaão. Todo mundo conhece a história de Balaão, porque nós lembramos da mula, né, que falou com Balaão. Sempre conto uma história engraçada, quando nós estávamos ainda iniciando a igreja, e eu lembro que o Senhor estava nos abençoando com um mover incrível do seu Espírito, falando conosco de forma muito profunda. E aí um dia uma irmã querida veio para mim no final do culto e falou assim: pastor, Deus tem usado muito a sua vida, tem sido uma bênção as palavras, olha, Deus tem edificado muito a minha família. E eu falei: glória a Deus, minha irmã, é a graça, a misericórdia de Deus, de mim eu não tenho nada a oferecer, e eu oro para que o Senhor continue me usando dessa forma, né, para abençoar a igreja, o povo, e para que eu não me desvie disso. E a irmã falou assim: não, pastor, fique tranquilo, Deus usou até uma mula para falar com Balaão. Eu falei: amém, se Deus usou até uma mula, vai continuar me usando. Então, o fato de Deus usar a gente para falar com alguém não deveria ser um troféu muito grande, né? Porque se ele usou até mesmo uma mula para falar com o Balaão, é brincadeira, viu, meus irmãos? Na verdade, o Balaão aqui, ele é uma representação, ele é um arquétipo, né, de uma fé desvirtuada. Mas para a gente entender o que Jesus está falando para essa igreja, a gente precisa estudar um pouco desse personagem engraçado, controverso e também lamentável. Alguns teólogos, até sérios, tá bom, advogam que ele era um agoreiro, um adivinhador, um encantador. Todavia, quando a gente lê a história de Balaão, o texto bíblico parece sugerir que ele era um homem que tinha recebido um dom de Deus, e que o próprio Senhor Yahvé era a fonte da sua mensagem. Quando vejo a história de Balaão, eu não vejo ele como um profeta pagão, um feiticeiro, mas vejo como alguém que tinha recebido um dom de Deus legítimo, que conhecia Deus, mas que se desviou do propósito original pelo qual Deus o chamou. Israel, no tempo de Balaão, tinha acabado de sair do Egito, e saiu com a fama de um povo forte, poderoso, porque tinha subjugado a maior nação da terra. Então as nações vizinhas ali, os midianitas, os moabitas, eles começaram a temer Israel. Eles falaram: eles vão passar aqui e vão tomar tudo que nós temos. E existia um rei chamado Balaque, que ele era um rei, é o rei da terra dos moabitas, rei de Moabe, Balaque. Ele falou: não, nós não temos poder para ganhar esse povo. No mano a mano, no braço a braço, nós vamos perder essa batalha, nós vamos sucumbir a esta guerra. Então o Balaque mandou chamar Balaão, porque sabia que ele era um homem que podia amaldiçoar, que podia jogar uma praga, que podia trazer uma palavra de sentença sobre o povo em troca de dinheiro. Balaão, ele habitava ali a região da Mesopotâmia, e a gente pode classificar Balaão, pelo menos eu classifico Balaão, como aquele que tem um dom de Deus, mas não tem o caráter de Deus. Você acha que isso é possível? Alguém ter um dom de Deus, mas o caráter que essa pessoa tem não acompanha o dom? Balaão é um retrato perfeito disso. Ele tinha um dom legítimo de Deus, ele era um profeta,
mas ele não tinha o caráter de Deus. Ele usava o dom dele para ganhar dinheiro. Ele usava o dom que Deus tinha dado para ele como um benefício próprio. Então, se você acha que alguém que tem um dom de Deus não pode ter um caráter duvidoso, olhe para Balaão. Se você acha que alguém que tem um dom de Deus não pode usar isso para benefício próprio, olhe para o Balaão. Então Deus diz para ele: você não vai amaldiçoar o meu povo. Quando o Balaque manda chamar Balaão, Deus fala para ele: não vai. Olha que interessante, Números, eu vou ler aqui os textos. Números 21, 11 e 12. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-os, porque porventura assim poderei pelejar contra ele e o expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão, Deus disse a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porquanto é um povo bendito, abençoado. Então ele recebe uma primeira oferta para ir amaldiçoar o povo, e Deus diz claramente, para ele não ir. Não vai, porque esse povo é abençoado. E aí Balaão, ele fala: Deus falou para mim não ir. Só que no dia seguinte, o povo vai lá de novo, e faz uma oferta maior. Fala: Balaão, Balaque mandou te oferecer um valor muito maior, para que você possa ir e amaldiçoar o povo. Aí, versículo 18 fala assim: então Balaão respondeu, disse aos seus servos: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia ir além da ordem do meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que fique aqui esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Olha que interessante. Deus tinha dito para Balaão: não vai. Mas aí ele recebe uma oferta maior. E aí ele fala: Deus falou para mim não ir, eu não posso ir. Mas fiquem aqui, eu vou consultar o Senhor de novo. Quem sabe Deus não mudou de ideia? Quem sabe Deus não mudou de opinião? E assim, meus irmãos, acontece com aqueles que acabam sendo teimosos com Deus. Porque Deus, quando diz que é não, é não. Quando Deus diz que é sim, é sim. Mas às vezes as pessoas querem tanto algo, que Deus já disse não, e a pessoa fica insistindo. Senhor, mas por que não? Senhor, só dessa vez. E até simulam que Deus mudou de ideia. E é nessas horas que as pessoas caem e incorrem no erro, porque a teimosia leva às vezes as pessoas a viverem a vontade permissiva de Deus, onde Deus fala: tá bom, você quer tanto isso, estou falando para você não, mas você está querendo, você está teimando, então vai. E Deus permite que Balaão então vá, por causa da sua teimosia. E aí é que ele tem aquele encontro com a mula, que está ali no Números 22, 32. Só que Balaão, ele é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Só que ele é um profeta de Deus, porque ele não fala o que Balaque queria que ele falasse. Ele fala o que Deus manda ele falar. E por 3 vezes a Bíblia fala que a Balaão abençoa o povo. Se você quiser ler comigo, depois, Números 22, do 8 ao 10, diz assim: resposta: eu responderei como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque. Então veja, Deus aqui, Balaão se posiciona da seguinte forma para Balaque e para o povo: aquilo que Deus mandar eu dizer, é o que eu vou dizer. E um verdadeiro profeta de Deus, ele não fabrica a mensagem. Um verdadeiro profeta de Deus, ele não fala sobre aquilo que ele quer que aconteça,
ou por aquilo que as pessoas querem ouvir. Um verdadeiro profeta de Deus, ele diz o que Deus disse. E Balaão, ele, por mais errado, por mais antiético que ele foi no seu ministério, ele seguia esse princípio: eu só vou dizer o que Deus mandar eu dizer. E por 3 vezes ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, mas ele abençoa. A gente vê as 3 bênçãos em Números 23, do 6 a 11, Números 23, do 18 ao 26, e Números 24, do 1 ao 14, a gente vê as 3 bênçãos de Balaão a Israel. E é tão interessante, meus irmãos, que o Balaque fica revoltado, e fala: olha, eu te chamei para você amaldiçoar, e você está abençoando esse povo. E o Balaão fala: olha, contra esse povo, contra Israel, não vale encantamento. E parece, quando a gente lê o texto, preste atenção aqui em mim, parece quando a gente lê esse texto, que acabou aqui a história. Mas esse Balaão amava o dinheiro, amava o lucro, amava o suborno. Se você ver o que está escrito aqui em Apocalipse 2,14, vamos voltar aqui para o Apocalipse. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Preste atenção aqui. Balaão, ele tenta por 3 vezes, a mando de Balaque, amaldiçoar o povo de Israel. E ele acaba o quê? Abençoando. E aí parece que a história termina aqui, mas ela não termina. O Balaão, não satisfeito, ele arma uma trama junto com Balaque. Fala assim: olha, não tem como a gente amaldiçoar esse povo. Não tem como a gente lançar um feitiço contra esse povo. Não tem nada que a gente possa fazer que possa prejudicar esse povo, a não ser levar eles a pecar contra o Senhor. Então, Balaque, ali, instigado por Balaão, ensina como aquele rei poderia trazer condenação sobre o povo de Israel, incitando eles a pecar. E como é que ele faz isso? Se você for ler depois, lá em Números, no capítulo 31, 16, fala assim: eis que foram as que por conselho de Balaão fizeram os filhos de Israel transgredir contra o Senhor, no caso de Bel-peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Números 25 diz assim: o povo comia e se prostrava diante deles. Assim Israel uniu-se a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Preste atenção, Balaão tentou amaldiçoar, não pôde, mas falou assim: se a gente levar o povo a pecar, então a ira de Deus vai vir contra o povo. Então ele levantou mulheres para se insinuarem ali aos homens de Israel, para se prostituírem com eles e levarem eles à idolatria, e assim a ira do Senhor veio sobre a nação de Israel. Balaão ensinou a Balaque como amaldiçoar, enfraquecer e tirar a bênção de Deus sobre o povo de Israel. Sabe como? Os incitando ao pecado. Diante disso, nós aprendemos uma grande lição. Eu queria que você prestasse atenção aqui em mim. O que nós devemos temer, meus irmãos? Os feiticeiros, os agoreiros, os invejosos, os demônios, os olhos gordos. Nós deveríamos ter medo dessas coisas, do feitiço. Veja que nenhuma dessas estratégias teve efeito contra o povo de Israel. Mas o que trouxe problema para o povo? O que trouxe juízo sobre o povo? Não foi o feitiço, não foi o olho gordo, não foi a maldição,
não foram os demônios, mas foi o pecado. Então, nós não devemos ter medo de Satanás. Nós não devemos ter medo de feitiçaria, de macumbaria, de rituais, de inveja ou de qualquer outra coisa, porque nós temos sobre nós a bênção de Deus. E aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Posso ouvir um amém, meu irmão? Você é abençoado por Deus. Não há maldição que possa surtir efeito contra a sua vida. Não há feitiço que possa destruir a sua família, o seu casamento, o seu lar, o seu trabalho. Não há palavra de sentença que possa te deixar doente, sabe por quê? Porque a bênção do Deus de Israel está sobre as nossas vidas. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, algo que nós deveríamos temer, muito mais do que qualquer outra coisa, é o pecado. Porque o que trouxe realmente consequência para o povo, o que trouxe juízo sobre o povo, não foram as feitiçarias, não foram as mandingas, mas foi o pecado. O John Wesley, ele disse assim: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Meus irmãos, nós devemos temer pecar contra Deus, porque a única forma do inimigo agir nas nossas vidas, da proteção de Deus sair de sobre nós, nossa família, nossa casa e tudo que temos, é quando nós, de forma deliberada e consciente, vivemos na prática do pecado. Aí sim, nós estamos dando causa, nós estamos dando motivo para que o inimigo, sim, haja nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz em Provérbios 26, que maldição sem causa não encontra repouso, não encontra lugar. Terminando aqui, meus irmãos, Jesus disse para aquela igreja: arrependa-te ou eu virei subitamente. A chamada ao arrependimento figura em 5 dessas 7 cartas. Para o Senhor Jesus, é o único caminho para acertar as contas e zerar as pendências, o arrependimento. Veja que para cada uma dessas igrejas, na verdade 5 dessas 7, Jesus mostra um caminho de retorno. O Senhor Jesus mostra um caminho para acertar as coisas, para deixar tudo em pratos limpos, para ter uma restauração, um recomeço. E esse caminho é o caminho do arrependimento. Se você quer mudar algo que não está bom na sua vida, você quer começar de novo, se você quer que seja diferente, o caminho é o caminho do arrependimento. É a mudança de mente, é a mudança interior operada pelo Espírito Santo, é a mudança de atitude. Então que o Senhor gere esse arrependimento. Se temos tolerado o ensino de Balaão, se temos tolerado aquilo que não deveríamos tolerar, se temos negligenciado aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que a gente possa seguir e tomar sempre o caminho do arrependimento. Aqui a gente vê, para concluir, ele fala assim: ao vitorioso darei do maná escondido. Esse maná escondido pode ser uma alusão àquele maná que ficava escondido dentro da arca da aliança. Esse maná escondido pode ser também uma representação do maná que o povo recebia diariamente para a sua subsistência no deserto. Mas com certeza, esse maná aqui representa Jesus Cristo, o pão vivo que desceu dos céus. O pão da vida, que aquele que se alimenta vive eternamente. E aí ele também diz: e também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Essa pedra branca, existe 2 possibilidades que os teólogos têm como mais prováveis, lembrando que ninguém sabe.
Então, se alguém me perguntasse o que é essa pedra branca, a melhor resposta seria: não sei. Por quê? Porque isso não se aplica ao nosso contexto local e imediato. Isso se aplica àquele contexto remoto que é muito difícil de remontar na sua plenitude. Mas existem algumas possibilidades. Primeiro, a absolvição das culpas. Então, era comum, quando um juiz proferia uma sentença, alguém que estava passando por um julgamento, e essa pessoa, ela era absolvida, ela recebia uma nova identidade, que era gravada numa pedra branca. Então isso pode ser uma alusão de que nós tivemos as nossas culpas redimidas e perdoadas pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos tornou justos e justificados diante de Deus, e nós somos perdoados e recebemos uma nova vida. Nós somos inocentes diante de Deus, temos uma nova identidade de filhos de Deus. Então pode ser tudo isso que represente a pedra branca. Mas também existe uma possibilidade, que a pedra branca era dada para os vencedores em alguns tipos de esportes. Então, a pessoa que vencia um campeonato, uma disputa esportiva, recebia uma pedra branca, que era o ingresso para que a pessoa participasse de uma celebração, de uma comemoração, de uma premiação. Então, talvez isso possa também se conectar com o fato de que a gente recebeu o ingresso para participarmos das bodas do Cordeiro, para celebrarmos a vitória de Jesus na eternidade com Ele, e esse novo nome, essa pedra branca, é que nos dará ingresso, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E esse novo nome também pode ser a nossa verdadeira identidade, aquilo que somos e nascemos para ser, o nosso verdadeiro eu. Então, várias vezes nós vemos no texto bíblico Deus fazendo ajustes para que o nome da pessoa correspondesse com a sua realidade, com a sua identidade. A gente conhece a história famosa do Abrão, depois Abraão, depois o próprio Jacó para Israel, e assim nós vamos vendo vários momentos onde Deus vai dando um novo nome que se adequa à realidade, o eu verdadeiro daquela pessoa, a sua vocação. Então talvez esse novo nome que nós vamos ter no céu, na eternidade, que nós vamos receber do Senhor, vai expressar exatamente a identidade daquilo que nós somos e fomos criados para ser. Você não vai ser conhecido por um título ou por um nome bonito, mas você vai ser conhecido por aquilo que você é, como Jesus é conhecido como Yeshua, porque Ele é o Salvador, o Senhor que é a salvação, o Senhor quem salva. Então nós teremos essa identidade que fará juízo com quem nós somos. Tudo isso são possibilidades. Outros dizem que é uma experiência particular com Deus, que é algo particular que Deus vai tratar com cada um, porque ninguém vai saber, só Deus e a pessoa. Então Deus também tem experiências privativas para aqueles que vencem. Não sabemos remontar todo esse contexto, mas a aplicação que nós trazemos para nós é que nós não podemos vender e nem negociar os valores que Deus colocou nas nossas vidas. Nosso ministério, nossa vida com Deus, nossa espiritualidade não tem preço. Nós devemos, como servos do Senhor, sermos fiéis com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, falar aquilo que Deus diz que nós devemos falar. O importante para um pregador, meu irmão, não é a sua eloquência. É claro que eloquência é bom, não é a sua oratória, não é o quanto ele fala com o coração ou com a emoção, não é o quanto ele tem um dom artístico, mas o quanto ele é fiel às Escrituras. Nós exaltamos o artístico hoje, nós exaltamos a performance hoje, nós exaltamos o show hoje, mas estamos nos esquecendo do conteúdo. O pregador fiel, ele está mais preocupado com o conteúdo,
ser fiel àquilo que o Senhor mandou ele transmitir. Balaão, mesmo sendo um profeta corrompido, trouxe consigo esse princípio. É Deus quem sabe as palavras que ele tem ao nosso respeito. É interessante que Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel. O próprio Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando Deus falava, a palavra era de bênção. É interessante que às vezes o diabo levanta pessoas no inferno para falar de você, para te julgar, para te criticar, para colocar rótulos sobre a sua vida, para colocar pesos sobre a sua vida. Mas quando Deus toma a voz, ele fala: ela é minha escolhida. Ele é meu escolhido. Eu guardo, eu amo, eu cuido, eu livro, eu abençoo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra que vale sobre nós é a palavra que vem do Senhor. E aquilo que Ele abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Que nós, meus irmãos, sejamos fiéis, que nós sejamos leais àquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E que se nós tivermos que ter um título, que seja como o de Antipas. Não sabemos nada dele, mas sabemos que ele foi um homem fiel a Cristo. Amém?